Hoje é 21 de dezembro de 2023, são 15 horas e 35 minutos nesta sala de estudos. Na verdade, era uma garagem de automóveis grande, numa casa antiga, que pertencia à família que eu transformei, sim, no meu escritório de advocacia. Aos 88 anos recém-completados, o Leite Fernandes está vivo ainda, com a lucidez regurgitando, procurando manter-se viva dentro deste cérebro que resiste às intempéries da vida, assim, porque 88 anos, octogenário, constituem um pedação grande. Dentro de um contexto, se nós pensarmos que lá atrás, ao tempo dos Césares, o ser humano vivia seus 40, 45 anos, nós estamos chegando ao dobro. E alguns, inclusive, com capacidade de serem ou continuarem sendo bons jogadores de tênis e esportes diversos. Este Leite Fernandes estava disposto a encerrar as atividades do escritório hoje, reabrindo-o após o Ano Novo, porque, na verdade, o foro fechou as portas, se a memória deste Leite Fernandes não se equivoca, fechou as portas ontem e só as reabre após os festejos do dia 1º ou coisa parecida. Advogados e advogadas e juízes, em geral, do 1º grau até o Supremo Tribunal Federal, vão descansar um pouco. E é normal, é até radicalmente praticado que os advogados têm direito a descansarem um pouco. O Leite Fernandes para de trabalhar externamente, mas a sua vida, a vilegiatura pela existência, é dividida assim entre o lar, que Leite Fernandes partilha há 40 anos com Dionis Tamato Leite Fernandes, cuja fotografia está atrás, e este escritório, que é uma espécie de localidade onde a outra parte da vida é vivida também com plenitude de emoção, de satisfação e de alegria, de enfrentamento da sobrevivência. Então, eu ia fechar as portas hoje sem aquela despedida que constitui um pedaço de saudade daquilo que foi e uma esperança de que nós tenhamos uma andança gostosa no ano que vem por aí, mas eu não quero parar de conversar com vocês. Hoje não quero dizer mais alguma coisa, porque há alguns anos mantenho esse site com dificuldades, porque não é fácil a produção intelectual no meio
dessas intempéries que a vida profissional traz, não é fácil, não, a mantença de um equilíbrio razoável enquanto se transmite aos amigos e amigas, ao Poder Judiciário em geral e ao povo, quiçá, que esteja a assistir. Não é fácil a manutenção de uma classificação intelectual ortodoxa, a ponto de se poder contribuir alguma coisa ou em alguma porção a que os amigos e amigas possam abraçar-se e possam nos abraçar, familiares às vezes comuns, com a alegria necessária ao fim de um ano e início de outro. O Leite Fernandes tem a sua atividade profissional misturada numa série de paralelas ou de pedaços outros que compõem, sim, uma quase adoração que tem pela sobrevivência em estado de razoabilidade lúcida, para poder experienciar, inclusive, as tristezas que vêm, porque as tristezas são experienciáveis, fazem parte do entorno. E nessa conjunção de degustação de partes muitas da sobrevivência, este advogado criminalista leu muito, evidente, mas a leitura não lhe bastou, porque experimentou umas questiúnculas que uma vocação frustrada lhe trouxe nesses 80 e poucos anos e que está a enfrentar. O diálogo sempre constante entre a vida e a bruxa, porque a bruxa sempre está atrás das nossas portas. E nesse pedaço grande de vida em que manteve a racionalidade, desfrutando do prazer de poder degustar um pouquinho a experienciação da plenitude da vida, que vai desde uma colher de sorvete gostoso até uma noite em que a lua cheia está a convidar nós todos viventes a participação do romance que atrai a humanidade inteira. Leite Fernandes experienciou essas coisas todas. Quando era pequeno, tinha seus 10, 12 anos, tomava assento às vezes ao lado da banqueta de um sapateiro que havia ao lado da casa onde morava lá em Santos. Uma casa térrea, humilde. Ali perto, o seu Luiz, o sapateiro, fazia sapatos, botas, fazia de vez em quando um ou outro chapéu, porque naquele tempo se fazia chapéu de couro, e conversava e ensinava o Leite Fernandes a costurar o couro. E isso lembra ao Paulo Célio Leite Fernandes, que desde menininho gosta de costurar. E se dirá, mas como você costurava? Tinha, assim, uma vocação por imitar, um ascendente por parte de mãe, que era o Major João Leite, lá dos Muzambinhos da vida, Santo Antônio de Pádua, etc., porque
O Major João Leite era um bom advogado daquela região, viveu bastante. E, independentemente de ter uma masculinidade muito bem provada nos muitos filhos feitos, o Major João Leite sabia fazer tricô. E enquanto às vezes estudava suas causas ou discutia com a sua clientela feita de pequenos fazendeiros, usava as agulhas de tricô com bastante assiduidade e com bastante competência. De repente aquilo se transmitiu por consanguinidade ao Leite Fernandes, porque o Paulo Sérgio também costura. Eu aprendi a costurar. Eu tenho uma máquina de costura aqui numa pequena oficina nessa casa velha, e a mão. E quando eu estou muito preocupado, ou quando estou muito alegre, ou muito emocionado, como hoje, eu costuro, faço bolsinhas. E acabei de terminar uma terceira, que é uma bolsinha para celulares, com uma perspectiva muito curiosa, porque essa bolsinha é dupla. Ela se destina a abrigar 2 aparelhos celulares com um couro muito sofisticado, costurado à mão. Essa é a terceira bolsinha que eu fiz nesses 15 dias. Fiz outra que constitui aquela do meu uso pessoal. Gosto muito desta aqui. E tem uma terceira também pronta já. Já se vê que essa antecipação dos festejos natalinos foi muito profícua para o Paulo Sérgio Leite Fernandes, porque eu consegui costurar, fazer e terminar 3 bolsinhas de couro destinadas à proteção de aparelhos celulares duplos. Porque se um dos 2, por hipótese, se deteriora antes da prolação de um prazo, o outro funciona. E as surpresas deletérias que a vida traz são menores. Mas o Leite Fernandes não se conformou em costurar, seguindo os passos do seu avô João Leite, Major João Leite, que gerou inclusive Luiz Americano Leite, que gerou por descendência também João Leite Neto, jornalista que foi excelente na Globo, falecido há mês e meio atrás. Esse Leite Fernandes é muito curioso e achou que não lhe bastava aprender a costurar, porque queria familiarizar-se também com alguma coisa da pintura a óleo, da pintura a pastel, enfim, da pintura com o uso daquelas artimanhas que os grandes pintores da humanidade transformaram numa atividade legada à posteridade, como os livros de arte que eu tenho aqui nesta grande biblioteca, não, nesta biblioteca bem provida, inclusive, em livros produzidos pelos doutrinadores dos afrescos postos a vigir na nossa humanidade. Então aprendi a pintar alguma coisa, já fiz uma ou outra exposição, sempre entendendo um pouco da dogmática da pintura, pouco, mas com a capacidade de inventar, que constitui esta, sim, aquele desafio aos
que, como este velho rábula, envelhecem e não querem parar de fazer alguma coisa profícua. Então eu tenho, sim, alguns quadros que eu pintei e expus sob o apanágio, sob proteção, inclusive, dos meus antigos amigos da Ordem dos Advogados do Brasil, que se arriscaram, patrocinando a grande dama uma outra atividade do Paulo Sérgio, no sentido de mostrar que usava razoavelmente o pincel. Eu vou mostrar daqui a pouco alguma coisa que me restou da última exposição. Então, isso aí é uma espécie de conversa íntima, não é, evidentemente, publicidade indevida, porque saber pintar um quadro não qualifica um profissional a ser um excelente advogado de júri. Saber usar um pincel não o dissemina na sua cultura a fim de que um cliente o procura porque ele sabe pintar bem uma obra de arte. Não. O Paulo Sérgio não faz com isso propaganda da sua advocacia criminal, que fica ali discretamente como manda o estatuto. Esse Leite Fernandes diz que durante muito tempo tentou terçar armas com o desconhecimento da arte pictórica, produzindo alguma coisa válida, levando seus amigos a alguma satisfação na experienciação de um quadro recebido, inclusive, em doação deste autor. Então, já vem vocês todos neste fim de ano, neste Natal que se aproxima, que o Leite Fernandes tem algumas qualidades a par daqueles defeitos muitos que ele costuma procurar esconder. Ele pinta alguma coisa a óleo, sabe fazer bolsinhas de couro, sapatos também, se for preciso, produz um ou outro, toca piano, aprendeu a tocar piano, porque era irmão de Consuelo Fernandes, uma das maiores pianistas clássicas que a Europa e o mundo tiveram lá atrás, nos idos, muito idos de um passado que se avoluma na vida de nós todos, Consuelo Fernandes. Então eu vivi desde a infância no meio dos sapateiros, fazedores de sapato, daqueles que sabiam fazer crochê. Meu avô João Leite, Major João Leite, tricotava muito bem e fazia filhos também muito saudáveis, fortes e valentes, além de tocar piano, que o Leite Fernandes berceja razoavelmente bem, engana de alguma forma, advoga bastante ainda aos 88 anos, embora as pernas, às vezes, não o auxiliem. As pernas estão mais lentas. A cabeça, não. Jones Tamato Leite Fernandes, que é a minha segunda esposa, há 40 anos a me suportar, diz: Paulo Sérgio, você só esquece aquilo que não interessa ou um pecado qualquer que você cometeu e que não quer ser chamado à prestação de contas. E ri bastante porque é uma esposa maravilhosa, como a primeira, Ana Maria Babete, que está aqui atrás.
Eu sempre tive uma sorte muito grande na vida, porque me dei e me dou muito bem com as nossas colegas do sexo feminino. Nós nos entendemos muitíssimo bem intelectualmente, porque o Leite Fernandes aprendeu a interpretar o cérebro feminino, que é excelentemente provido a nos fazer o bem e rarissimamente a nos produzir algum mal. Então, eu tenho uma sorte enorme nesta sobrevivência longeva, pois 88 anos é uma idade que, quando alcançável, exige uma prudência muito grande no embalamento das condutas empreendidas nessas avenidas que a vida traz. E por que é que o Leite Fernandes está a dizer estas particularidades todas, mostrando um pedaço da sua existência que já vai para o terceiro terço, porque o Leite Fernandes, há uns anos atrás, esteve muito doente. Esteve muito doente, com a predição de que não duraria muito tempo, surpreendentemente, e com uma ajuda incrível de médicos excelentes lá do AC Camargo, inclusive de Adhemar Lopes, que é o mago da medicina especializada no Brasil e no mundo. Com a ajuda desse pessoal todo, o Leite Fernandes superou aquilo tudo e está vivo. Vivo e gostando de viver, o que é também muito relevante nessa arte de disputar com a bruxa aqueles mistérios que vêm das sendas laterais, ameaçando a vizinhança toda da humanidade. Hoje é dia 21 de dezembro de 2023. Quando eu era mais novo e tinha a pretensão de ser um professor de direito razoável numa universidade respeitada, quando eu conversava com aqueles que ouviam as minhas aulas, eu dava uma lição no sentido de que, quando fosse necessário manifestação verbal que trouxesse uma emoção muito grande, era preciso que aquele que estivesse a falar fizesse de conta que não era com ele. Então, a manifestação oral se transformaria em atividade meramente discursiva, e a emoção ficaria guardada ao lado numa gaveta bem fechada. É isto o que eu vou fazer agora, fazendo de conta que não é comigo, porque este Natal é uma correspondência
milagreira e milagrosa com a boa vontade que o Maioral teve e tem com Leite Fernandes. O Paulo Sérgio chama Deus de Maioral. Jesus Cristo é filho do Maioral. E o Leite Fernandes se devota há bastante tempo a conhecer algumas peculiaridades correspondentes a Deus. Dificílimo, porque Deus é um imperador dos ares e das efígies postas na estratosfera. Deus é inatingível, mas se quando Jesus Cristo é o Filho do Pai e, por consequência, é o Filho de Deus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, segundo eu aprendi no Colégio Marista, onde estudei sempre com os padres, com os jesuítas, com os dominicanos, com os maristas. Paulo Sérgio tem a plenitude dos esponsais com a religiosidade católica, apostólica, romântica, também romântica. Igreja Católica Apostólica Romana. E, assim, estruturalmente, o Leite Fernandes sabe rezar. Reza muito bem ainda a Ave Maria, o Pai Nosso, confessava e comungava, contando seus pecadilhos. São os padres mais ou menos condescendentes com as travessuras pecadilhosas que o Leite Fernandes cometia. E hoje é antevéspera de Natal, data do nascimento de Jesus Cristo, a partir da utilização da contagem de tempo à moda cristã. Nós estamos no ano 2023, o que significa que o Filho de Deus feito homem nasceu há 2023 anos atrás, fruto de Maria, uma produção que, segundo se diz nas Escrituras, uma produção feita sem pecado. O Leite Fernandes não sabe bem o que significaria isto, uma geratriz sem pecado, mas isto o lembra de que se o conúbio sexual for considerado como ato advindo de uma pecatoria posta em concreto, nós estamos chegando aí a uma divinização da geratriz de seres humanos, porque eu li outro dia que já se está a produzir embrião sem a utilização do espermatozoide e do óvulo. Basta uma atividade bioquímica que une uma porção de pele. O resto o Leite Fernandes não sabe interpretar, mas, de qualquer forma, já se está a pensar em produzir um ser humano sem aquilo que primacialmente é muito importante na geratriz de todos nós, que é a conjunção carnal ou a inseminação natural ou artificial, pouco importa, mas com o uso do espermatozoide e com a utilização do óvulo. O Leite Fernandes guardou, inclusive, o pedaço do diário que exprimiu essa característica. É uma notícia
pouco minuciosa, mas quando se noticia alguma coisa com pouca minúcia, já há muito mais atrás disso. De repente, essa conjunção arbitrária de células entre organismos diversos, sem a união sexual direta ou indireta, de repente isso produz um monstro, ou vários monstros, ou fetos disformes. De repente, muito de repente, se tem surpresa que seria esta, assim, um pecado mortal contra a humanidade, mas já se percebe que se vem por aí uma geração sem a conduta sexual básica ou indiretamente levada a bom termo. Mas perceba-se quando se fala concebida sem pecado. Lá atrás, 2000 e poucos anos atrás, já se está a estabelecer uma antecipação qualquer daquilo que está por acontecer hoje. Isso tudo o Leite Fernandes lembra agora na antevéspera do dia 25 de dezembro, numa relação advinda da confluência de 10 bilhões de compostos, dizendo arbitrariamente, cresce com a interligação entre um pensamento e outro, até que o Leite Fernando chega a essa mirtificação do raciocínio, começando a falar exatamente na data relativa ao nascimento de um Deus feito homem. Nascimento este que há de ser comemorado na família do Leite Fernandes com as loas todas que nós sabemos fazer, e que se o Leite Fernandes não expressar tais loas numa oração dita na missa do galo, na missa da meia-noite, há de murmurar uma Ave Maria ou um Pai Nosso, quando na solidão da antecipação de um sono que, acredito, Paulo Sérgio, há de ser merecido com agradecimentos enormes a possibilidade que teve de sobreviver e de chegar aos 88 anos razoavelmente lúcido, com possibilidade de desejar aos companheiros e companheiras e até aos mendicantes que andam pela Praça da Sé, à frente da nossa catedral, de desejar a todos e todas um ano muito gostoso, que as felicidades se aproximem nesse ano que chega por aí, que as tristezas sejam superadas e que a nossa comunhão real ou espiritual se faça num abraço apertado a todos aqueles que estão no meio das ruas, nas catedrais, nos palácios, nas cozinhas, nas diversidades que a vida traz, dentro da alma das criaturas ditas boas, dentro da alma das criaturas ditas ruins, com a pacificação de todas e de todas, e que seja permitido a nós outros a continuação dessa atividade que é muito satisfatória no sentido de produzir esses organismos relembrando
a vida, a experiência e o sangue do Major João Leite, lá dos Muzambinhos, dos Pouso Alegres, do São Sebastião do Paraíso, que estão por aí. Lá na Avevá, Deus seja louvado e Jesus Cristo há de ser estimado, sim, porque queirando ou não queirando, querendo ou não querendo, o Leite Fernandes acredita nele. E lá na Avevá. É aqui que eu trabalho e vivo um pedaço da minha vida que já vai longe. Aqui, Ana Maria Babete, aqui Dionis Tamato, Leite Fernandes, aqui uma antiga estátua de um advogado, aqui um vaso que vem intacto de 50 anos a esta data, milagrosamente. Aqui, esta escultura linda que eu mantenho com muito afeto. Esta aqui é apelidada de Micele. Veja-se o rostinho dela. Eu a recolhi num lixão, lá no centro da Rua das Noivas. Esta outra também me acompanha há muitos e muitos anos. Isto é uma escultura posta por uma escultora que tem uma reciprocidade muito grande de amizade com Paulo Sérgio. Aqui é um bronze também recolhido num esquartejamento posto aí numa escola de artes qualquer. Esta escultura aqui foi feita pela minha mãe Alice Leite Fernandes. Trabalhava muito bem o barro, o bronze e o mármore. Isto aqui é um Ângelo Tácari. É linda essa menina que faz companhia ao Paulo Sérgio. E vem vindo por aqui essa coisa que praticamente é um dedilhamento emocional da minha vida. Aqui, quando eu era mais moço e tinha um relacionamento um pouco melhor com o vice-presidente da República, muito simpático, por sinal, eu guardo esta foto de Ellen Gracie enquanto ainda ministra do Supremo Tribunal Federal. Tenho uma chegança afetiva muito grande com ela, embora nunca nos tenhamos encontrado proximamente. Isto aqui é uma pintura que não podia deixar de existir. É a minha oração para uma negra. Esta aqui é uma pintura a lápis preto, quando eu estive doente, há uns anos atrás. Veja-se que a minha expectativa não era de uma vilegiatura muito grande, não, mas a pintura fica aí, o dedilhamento fica aí. Aquela ali também é de um período delicado da minha vida. Lá em cima, quando eu era jovenzinho metido a besta. Aqui é uma obra que eu vou doar
a Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Frei Bruno, dizem que esta pintura aí é de um frade muito entranhado na bucha, que se diz ainda existir na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Aqui uma comenda maçônica que me deram com uma afirmativa minha. Eu recebi essa comenda com extrema humildade, porque não sou maçom. E é uma extravagância que aquela confraria faz para o meu orgulho e humildade. Aqui é um nu, a fim de que não se diga que eu não pinto nus. Eu gosto dela, é vetustamente forte. Eu acho adorável essa efígie aí posta na parede. Vou dá-la de presente, digo ao meu amigo Roberto Delmanto. O meu presente de Natal vai ser ao Roberto Delmanto, vai ser este nu, que é um nu muito pouco entusiasmante no aspecto da voluptuosidade, mas eu classifico isso como um desenho bem feito. Vou ofertá-lo amanhã a Roberto Delmanto, se ele me der o privilégio de poder oferecê-lo para que ele coloque, quiçá, num cômodo qualquer do qual ele goste bastante. Aqui é a pintura que deu, inclusive, origem à crônica de hoje. E se dirá que não é uma imagem respeitosa em função de Cristo crucificado. Se Cristo é o segundo personagem da tríade, ele há de entender essas coisas, porque o pincel daquele que nem pinta bem é capaz de não saber representar a imagem do Criador nos devidos contornos. Aqui é uma foto da Marta Suplicy. Não é amiga deste advogado, apenas foi fotografada lá na OAB, mas é uma foto tão bonitinha, tão bem posta, que como Marta era ao tempo uma personagem pública, tinha a disponibilidade da sua foto, e o Paulo Sérgio atirou e fica honrado em poder exibi-la. Aqui é uma corruptela da mulher do gatinho, da mulher e o gatinho. Eu gosto muito dessa obra. Aqui um casal não, são dois nus. É preciso entender que os pouquíssimos nus que eu pinto têm muito pouca sexualidade. Tem quase uma característica abstrata. Eu estou a terminar essa crônica mostrando um pouquinho, um pedaço da minha vida, que já é longeva, porque um profissional com 88 anos tem esse direito de se mostrar. Evidentemente, essa amostragem é de qualidades, não é de defeitos, porque a lição de Francisco Buarque de Holanda, de Chico Buarque, é uma lição absolutamente previsora daquilo que acontece aos seres humanos.
porque Chico Buarque e Edu Lobo, quiçá, fez aquilo com ele. Chico Buarque acentua: procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. Evidentemente, o Leite Fernandes não há de desejar boas festas, um bom ano novo a todos aqueles que estão em volta ou que estão longe ou que estão mais próximos. Não há de desejar um bom Natal a vocês todos, mostrando as suas fraquezas, os seus defeitos, os seus pecadilhos. Quero crer que pecadão algum exista por aí. Não é de bom tom, não é elegante, não é assim que se faz. O que se faz é, sim, mostrar o coração numa demonstração de afeto muito grande por vocês todos. No fim, o Leite Fernandes deve agradecer, sim, a possibilidade que teve de viver até agora e de viver na plena razoabilidade de ter absoluta consciência de ter vivido com um esforço muito grande para não produzir o mal e de uma vontade muito grande de conseguir debulhar e classificar bem o bem que conseguir fazer durante este resto de vida. E um bom Natal, um bom ano novo, e lá na Viva.